Olá, nós estamos de volta aqui nos estúdios do Portal RSN com a entrevista desta sexta-feira. Final de semana, eu acho que o friozinho deu uma trégua, né? E o meu convidado de hoje é o psicólogo Silvio Ortiz. Nós vamos tirar a máscara porque nós estamos num distanciamento permitido pelas normas restritivas e pelos protocolos, né, da Covid-19. Bom, a nossa conversa de hoje vai tratar de um assunto muito interessante e que poucas pessoas têm conhecimento. Trata-se da síndrome de burnout, ou seja, a estafa profissional. E eu quero dizer para vocês que a partir de hoje nós somos acompanhados pela cortesia da Casa do Café, com um cappuccino italiano para os nossos convidados e com um chá para mim, que eu não gosto, não sou muito adepta ao café. Bem, Silvio, então você pode saborear à vontade o nosso cappuccino, né, enquanto a gente vai conversando. Primeiramente, seja bem-vindo aqui ao Portal RSN. Muito obrigado, Cristina. Eu já participei muitas vezes com vocês, mas por meio escrito, né? Então, a gente está sempre dando uns pitacos aí. E como é um assunto, esse assunto já é extremamente pertinente e agora muito mais ainda do que de costume, é bem importante a iniciativa de vocês. Pois é, eu gostaria que você traduzisse para a gente, né, e para os nossos, as pessoas que nos acompanham, do que se trata essa síndrome. Algumas pessoas talvez tenham ouvido falar pelo nome de burnout, mas ele é um termo, é uma denominação incorreta, porque ele não é um nome francês. É uma junção de duas palavras em inglês, burnout, né, que seria como a pessoa tivesse se incinerado de dentro para fora. Então o burnout ele é a síndrome da estafa profissional. Ele é um transtorno caracterizado pelo adoecimento em função do trabalho. Durante a nossa conversa você vai perceber que muitas vezes ele segue uma linha parecida com o adoecimento por depressão. Mas você pode ter depressão por N questões. Sim, né? Sim. Então você pode ter depressão por problema com glândula, tem pessoas que têm depressão sazonal, né? Que é a depressão do inverno, os dias mais curtos e cinzentos a pessoa se deprime. O frio também, né? Exatamente, o frio. Por questões da vida dela, né? Que deram errado, por indução de substâncias. E o burnout, ele é sempre a causa do adoecimento é o trabalho. Você veja que interessante, né, doutor? Porque a depressão já no século XX, nós somos do século passado, né? Já se dizia que era depressão, que era a doença do século, mas eu acho que ela se agrava mais por uma série de fatores no século XXI. Nós vivemos, por exemplo, a questão da Covid-19, onde centenas de profissionais, vamos assim dizer, né, pegando os municípios do porte de Guarapuava, eles estão indo à exaustão, eles estão há um ano trabalhando, né, enfrentando a gravidade da doença, enfrentando a própria exaustão profissional e principalmente a morte, né, doutor? Exatamente. Então, as profissões Então, para a gente começar lá no burnout antes da pandemia. O burnout ele é caracterizado, diversas pessoas de qualquer profissão podem ter burnout, mas ele é caracterizado principalmente por profissões ligadas à área de saúde, educação e segurança pública. Então é um problema muito característico. Então você vê, por exemplo, o grande volume de professores que adoecem por causa do trabalho, os policiais, né, a gente vê às vezes levando a consequências catastróficas aí, o adoecimento. E dentro do ambiente de saúde também isso acontece. Então o burnout ele tem uma característica que ele é um transtorno típico de pessoas muito dedicadas. Comprometidas, que gostam do que fazem, que são empolgadas, que se doam. Só que elas passam do ponto da doação ser saudável. E muitas vezes elas aguentam por períodos significativos, trabalhando em excesso. Mas em algum momento isso vai tender a cobrar um preço. Pois é, mas eu acho que são questões bem específicas, né? No caso de segurança pública,
a gente conversando com vários policiais, tanto polícia militar quanto civil, quanto agentes penitenciários, mas principalmente a Polícia Civil, uma das grandes reivindicações é justamente um acompanhamento psicológico, que eles não têm. E eu acredito que os próprios profissionais de segurança e de educação também não têm. Inclusive, doutor, em Guarapuava, a gente já teve uns 3 ou 4 casos de suicídio no caso de policiais. Isso porque o fato da má remuneração, o próprio perigo da profissão, né? É uma profissão pesada. Essa somatória é que pode levar a isso, ou são motivos mais distintos mesmo? Com relação aos policiais, tem esses outros agravantes, né? Porque você lida com a face mais pesada do ser humano. Então, primeiro, você sai de casa, você não sabe se você volta vivo, né? Porque você não sabe se você vai ter um dia tranquilo, você vai se envolver numa operação ou com uma situação extremamente complicada. Você vai lidar com essa pior face, com o crime, com a violência, com a injustiça, com, né, o furto, com a agressão. Então isso também vai minando o aspecto psicológico. Então já é outro agravante a mais. E daí às vezes as rotinas, você pega, por exemplo, uma coisa que, né, a gente coloca aí que, né, o sono é o nosso principal regulador. Daí, às vezes, quando pessoas que trabalham em turno, né? Então, quando você está começando a querer acostumar num padrão de sono, acaba invertendo este padrão. Então, também tem esse tipo de dificuldade. E o burnout, ele segue, né? A gente didaticamente separa em algumas etapas. Se você for pesquisar sobre burnout, você vai perceber explicações desde as 3 fases, as 9 fases, as 12 fases. São separações didáticas, né? Mas ele é um degradê. Sim, embora essas 3 categorias, o senhor acabou de citar, mas ele pode ser extensivo também a outros tipos de profissões, desde que o profissional extrapole a sua função por causa desse comprometimento. Exatamente. Eu vou dar um exemplo pessoal, por exemplo, na clínica. Eu tenho uma determinada quantidade de horários que eu posso usar, do primeiro até o último horário. Se eu usar toda essa quantidade de horários para trabalhar, é inevitável que eu vá adoecer. Por quê? Porque eu digo que a gente tem um sistema de recarga e um sistema de recompensa que tem que estar funcionando. Então a tua recarga rápida é a tua noite de sono. Ela tem que ser suficientemente boa para você estar disposto para o dia seguinte. Porque senão você, de vez em quando, uma vez por mês, você está lá um dia que está mais preocupado, perdeu o sono. Tudo bem, né? Depois assimila. Agora, se você todo dia dorme um pouquinho, né, um pouquinho menos do que deveria, um pouquinho menos de qualidade do que deveria, ele vai gerando um efeito cumulativo. A nossa recarga mais lenta são os finais de semana. Tem uma semana corrida, puxada, metas e tal. Chega no fim de semana, você consegue recompor para chegar segunda-feira bem. E o nosso sistema lento de recarga são as nossas férias. Depois de um ciclo lá de 1 ano, você faz uma parada mais demorada para você se recompor. Então acho que esse é um aspecto importante. E o sistema de recompensa é o quanto eu sou bom, o quanto eu sou legal para mim, o quanto eu faço coisas que me agradam para compensar de todas as coisas que eu preciso fazer, que são difíceis, que são pesadas, que são cansativas. Então, que recompensa que eu me ofereço, né, baseado nisso? Se o meu sistema de recarga e recompensa não está funcionando bem, inevitavelmente isso vai estourar. Então, por exemplo, eu tenho uma quantidade de horários que seria, digamos, o meu máximo total. E tenho o que eu considero o meu máximo saudável, que ele varia. Por exemplo, hoje eu tenho um determinado patamar. O meu máximo hoje, eu trabalho com 70% dos horários possíveis na minha agenda. Que é o jeito que eu acordo todo dia com disposição para trabalhar, que toda segunda-feira não tem aquele peso de não acredito que eu tenho que trabalhar. Eu vou com gosto para a clínica. Não vai ser o mesmo daqui 5 anos. Provavelmente daqui 5 anos eu vou trabalhar um pouquinho menos do que hoje, né? Quando eu chegar lá no meus 60 anos, eu quero trabalhar ainda um pouco menos, né? Vou diminuindo gradativamente. Então esse meu máximo saudável é flexível, mas eu coloquei como máximo saudável o limite em que eu consigo sempre me recompor suficientemente bem.
para que eu não adoeça. Tá, e por conta desse comprometimento, porque é um mergulho dentro daquilo que você faz. É possível o profissional ele perceber que ele não está bem ou é preciso que alguém chame a atenção dele? Por isso é importante esse tipo de iniciativa. Eu tenho uma explicação que eu gosto de fazer, que acho que é de fácil associação. Eu não sei se você já ouviu falar da síndrome do sapo fervido. Não. Então, o sapo, diferente de nós, ele é um animal de sangue frio. Sim. Então, a temperatura interna do corpo dele tende a regular conforme a temperatura ambiente. Então, aqui nós estamos, sei lá, 19 graus, né? Se tivesse um sapo aqui, o corpo dele internamente estaria 19. O meu e o teu estando saudáveis, 36,5. Se tivesse 0 grau de temperatura, o sapo estaria em 0, nós a 36,5 e por aí vai. Então, se você pega um sapo, né, a temperatura ambiente, 19 graus, coloca numa panela de água a temperatura ambiente, a 19 graus, estará em sintonia com a temperatura dele, então será uma situação agradável. E você liga um fogo nessa panela. A água foi para 20, o sapo foi para 20, a água foi para 21, o sapo para 21. Ele vai cozinhar sem notar, sem perceber que ele está cozinhando. Por ser gradativo. Né? Nós, se entrássemos num recipiente com água e aquecesse, começou a passar de um determinado padrão, 35, 38, você já vai começar a queimar, né? Então a gente não suportaria, tenderia a sair dali. Ele não terá essa percepção. Essa é a mesma lógica que a gente segue para os vícios, por exemplo, né? Que o vício, você não começa hoje e você usa algum tipo de drogas e você está viciado. É um processo, cada droga tem o seu ciclo. E vai exigindo cada vez mais, né? A mesma coisa para um relacionamento abusivo, né? Um abusador não começa no primeiro dia de namoro e dá um tapa na cara da namorada que ele acabou de conhecer. Ele vai ser encantador e daí depois de um tempo encantador ele vai mostrando um elemento aqui, outro ali. Então essa é a síndrome do sapo fervido. São coisas difíceis de detectar. E chega a explosão, né? Que é quando você não suporta mais. Exatamente. Então, eu acho que é interessante explicar as fases. Então, começa a primeira fase, é a fase da empolgação. Você dá todo o gás, você é super comprometido, você sempre se destaca porque, né, as metas difíceis de atingir, geralmente você extrapola. Isso geralmente faz com que você tenha menos tempo para você, menos tempo para a tua vida social, menos tempo para a família, mas você vai assimilando, é começo, tem todos os frutos que você está colhendo de toda essa dinâmica sua. Quando vai avançando isso por algum tempo, isso começa você às vezes a ter uma dorzinha de cabeça, uma dorzinha no pescoço, nas costas. De vez em quando você implica com alguma coisinha com um colega de trabalho, mas você fica quieto porque é coisa pequena. Mas você ainda continua rendendo bem, trabalhando bem e a maior parte do tempo você se mantém bem. E vai continuando o teu máximo. De repente você chega num ponto que começa a extrapolar um pouquinho mais, né? Aquelas dores de cabeça estão mais frequentes, já começa, de vez em quando já te dá um torcicolo, porque aquele desconforto muscular já te compromete outro aspecto, uma queimaçãozinha no estômago, né? Um mal-estar, uma rusga com o colega de trabalho, antes você deixava passar, agora você já começou a se irritar. Começa a ficar mais intolerante. Você começa a achar que as pessoas estão te atrapalhando, ou estão te perseguindo, ou estão te sabotando. Pô, o pessoal não coopera, parece que é de propósito. Às vezes você não consegue atingir aquele padrão que você estava acostumado de alto rendimento e vai aumentando. Quando chega na outra fase, geralmente você tem que começar a faltar para ir numa consulta, porque você está, né, com um quadro de cefaleia lá, um quadro de enxaqueca, então você precisa ir no médico consultar, o médico pede um exame, você tem que faltar no outro dia para você ir no exame, você provavelmente já está com alguns atritos mais marcantes no teu ambiente de trabalho, o teu rendimento já não é mais o mesmo, até porque de vez em quando você tem que ficar faltando, você já não está mais conseguindo entregar o que você estava acostumado, e ele vai aumentando. Daí de repente aquele desconforto no estômago virou uma úlcera, que vai exigir um tratamento especial. Né? Você vê que você está lá com um quadro, né, uma hipertensão, né, começando assim um quadro ansioso ou depressivo.
e ele vai aumentando. Daí aí você já começa, às vezes, teve uma crise de tal tipo de problema e teve que ficar 3 dias de atestado. Não faltou 2 horas de uma consulta. Já começa a ter faltas ao trabalho mais significativas. O teu rendimento você já não consegue mais manter, já começa às vezes a estar abaixo do necessário. E nessa fase tem uma autocobrança? Isso aí ajuda a gravar o quadro? Muito, muito, porque daí a pessoa é acostumada a sempre entregar acima. Agora ela não consegue entregar nem o básico. Agora as outras pessoas continuam entregando, bate meta, chega perto da meta, e você que era acostumado a entregar sempre acima da meta já não atinge mais meta, né? Já não chega às vezes nem perto da meta, porque você está tendo que faltar demais, porque você está muito ansioso, ou você está deprimido, ou porque você já não consegue mais dialogar com os teus colegas de trabalho, isso atrapalha. E na última fase, a pessoa já se encontra numa situação caótica. Ela já provavelmente terá que ser afastada do trabalho, ela não consegue mais trabalhar, então às vezes ela desenvolve até uma fobia a ir para o trabalho, ou quando não é uma fobia, um quadro de ansiedade extremo que ela não consegue sair de casa, ou que ela sofre demais, tem muitas crises, ou um quadro depressivo que ela não quer sair do quarto, não quer tomar banho, não quer falar com ninguém, então ela já tem problemas bem mais graves. Nessa última fase também é muito provável que possa ter caracterizado abuso de substâncias. Pessoa, como ela estava muito frustrada, muito mal, começou a beber muito regularmente, está com problema com bebida, ou começou a usar algum tipo de drogas, né, passou a ter um problema com drogas, e o mais grave de todos, que daí é a ideação e risco suicida. Nossa. Então, ela acaba desencadeando uma série de fatores. E quanto mais próximo a essa última fase você descobre, mais você sofreu, mais você teve prejuízo, mais você vai gastar de tempo e de dinheiro para você sair dessa. Então a atitude de vocês de trazer um tema assim é louvável, porque é um modo de muitas pessoas perceber que está seguindo para isso numa fase, né? Até tinha falado nos bastidores com você, se você descobre cedo, às vezes você só entende que eu preciso tirar o pé e organizar um pouco melhor minha vida. É que eu ia perguntar se existe uma maneira, quer dizer, tudo se previne, né, doutor? Nesse caso, o que o senhor orientaria? Eu gosto de usar analogias, eu uso muita analogia na clínica. E eu sempre digo que a vida é igual a um risoto. Você gosta de risoto? Gosto. Sabe fazer risoto? Não. Qual que é o risoto mais comum, assim, o mais típico? Normalmente é o risoto de frango. É frango, né? O que vai no risoto de frango? Vai, supostamente, né? Vai frango, vai arroz, vai queijo, água, né? Tempero, óleo. Então, né? Um risoto... Eu não sou nada adepta à culinária, doutor. Um não risoto... chego nem perto da cozinha. Desmascarei a Cristina agora. eu tenho um cozinheiro em casa. O risoto, ele tem diversos ingredientes. Se eu comprar um arroz arbóreo excelente, um franguinho caipira delicioso, né, e colocar na panela, é garantido que eu vou ter um bom risoto? Com certeza. Ou não, né? Vai depender do tempero, né? Exatamente. Porque, por exemplo, tudo tem uma proporção e um modo de fazer. Sim. Então não adianta eu escolher excelentes ingredientes e colocar, por exemplo, digamos que no risoto fosse meio quilo de arroz e 1,5 kg de frango. Eu coloquei, eu vou colocar esse arroz, é ótimo, vou colocar 1,5 kg de arroz. Provavelmente ia diluir demais aquele frango e ia sumir no meio do arroz. Ou, vou colocar meio quilo de arroz, meio quilo de frango e meio quilo de sal. Não, sal é pouquinho, né? Então, cada coisa tem a sua importância, tem a sua proporção e o seu modo. Principalmente, né? Então, por que eu comparo isso à nossa vida? Porque na nossa vida nós temos diversos ingredientes. Você não que você tenha que ter todos ao mesmo tempo, né? Porque às vezes você está no relacionamento, às vezes você não está, às vezes você está estudando, às vezes você não está. Mas nós temos os ingredientes que vão em grande volume. Geralmente a família, o trabalho, relacionamento amoroso, o estudo. São coisas que muitas vezes demandam, né? Se você está trabalhando, é pelo menos 8 horas por dia. Se você está num relacionamento amoroso, varia. Pode ser 1 hora por dia, 3 horas por dia, 5 horas por dia, dependendo do teu relacionamento. Tua família, depende da fase da tua vida, né? Pode ser menos, pode ser mais. E você tem os outros ingredientes. Você falou o queijo, um cheiro verde, né? Outro temperinho ali, uma pimentinha, um azeitinho de oliva, o sal, que são coisas que você pega aí, por exemplo, seria vida social, hobby, lazer, religiosidade, atividade física,
atividades voluntárias, né? Então diversas coisas que você pode ter de ingrediente. Ah, mas eu não gosto disso. Não, não é obrigado a ter todos. Sim. Dentro do que seria saudável para você, você tem que pensar, por exemplo. Por que eu gosto da analogia? Para quem está vendo, pensar, se a minha vida fosse um risoto agora, seria um risoto bacana de servir para uma visita? Né? Então se você pensar, não seria um bom risoto. Né? Então tenta entender o que está acontecendo, você pode estar adoecendo. Então você vê, por exemplo, que você pegou uma pessoa com burnout, ele pegou e enfiou só frango numa panela. Né? Então tem meia dúzia de grãozinhos de arroz, né? Nada de sal, nada de outras coisas. Colocou bastante, entupiu de frango, não vai ser um risoto, não vai dar certo. Né? Então, na hora que for servir, isso vai ser um fracasso. Então a pessoa pensar em casa, nessa analogia, como que tá os outros aspectos da minha vida, outras coisas que importam. Você tem um filme antigo que é muito legal, que é aquele Clique com Adam Sandler. É um filme antigo que mostra bem isso, assim, né? A pessoa se dedicando em excesso e a vida dela passando e ela sempre com pressa para conversar com o filho, com pressa para participar do aniversário, sempre tinha muita coisa para fazer, relatórios, reuniões. Né? E a vida vai passando e muitas coisas você não consegue resgatar. Eu acho que isso aí, embora o filme seja antigo, como a senhora acabou de dizer, a temática é muito atual, porque eu acho que a grande maioria das pessoas vivem nesse tipo de coisa, né? A cobrança da própria sociedade, né? A autocobrança, eu acho que é o pior de todos. Mas, doutor, eu queria me ater a um assunto que eu acho que a sociedade pouco está se tocando. Ela pode até, inclusive, falar, mas falar, não refletir e não fazer nada para contribuir, que é o caso dos profissionais da área da saúde. A gente está vivendo uma pandemia, um ciclo muito complicado da vida de todos, é mundial, né? Mas esses profissionais, porque, por exemplo, a gente aqui no nosso departamento de jornalismo, a gente convive, né, com a doença todo dia, porque a gente está buscando informações, mas é distante, né? É distante do que você estar dentro do hospital, convivendo desde a chegada, e eu acho que é o pior ainda, além de você correr o risco de contrair a doença, você leva esse risco para casa, e o pior, eu acho que doutora, é o senhor receber a pessoa, né, consciente, e de repente você entregar para a família dentro do tal do saco preto, né, que é horrível isso, e ainda você ter que dar essa notícia para a família. Então, ontem mesmo eu conversava com alguns profissionais da área de enfermagem do Hospital Regional, que completou um ano ontem, né, de atividade como hospital de campanha. Então, eu ouvindo o relato dessas pessoas e imaginando como que elas se sentem. É um ano, doutor. E não tem, né, eles não têm esse acompanhamento psicológico, mesmo porque não há profissionais de saúde que deem conta disso. Então, qual a maneira que se pode contribuir para minimizar esse sofrimento? Então, nós temos o primeiro aspecto. Esses profissionais têm que lidar com diferentes linhas de problema. Primeiro, a sobrecarga. Né? Então, eles estão trabalhando muito além do que seria normal e saudável. A segunda, a frustração de não conseguir fazer, às vezes, o necessário, né? Você falou pegar a pessoa ali e ter que entregar num saco preto. Então, as limitações... Sim, eu queria até abrir um parênteses aqui, lhe cortando, e falar o que um médico da UPA Primavera me disse. Ele falou assim, eu peguei uma pessoa da minha convivência que chegou aqui conversando, chegou aqui tendo a necessidade de fazer planos para o futuro, e ele morreu nas minhas mãos, por falta de ar, e eu perante a minha fragilidade e não ter o que ele precisava, né? Naquele momento. Ele falou assim, eu tive vontade de bater a minha cabeça na parede, tirar aquela cena, tirar esse momento da minha memória. Eu trabalhei na oncologia e daí
a maior parte das pessoas talvez nunca tenha visto alguém sufocando, né? Morrendo por falta de ar. É terrível. Mesmo pra gente que era profissional, que trabalhava no dia a dia, é muito difícil você ver o ar tá aí e aquela pessoa não conseguir ter o seu naco de ar para conseguir superar isso. Então, isso é muito pesado. Então, eles têm que lidar com o sofrimento, com a sobrecarga de trabalho, o sofrimento dos pacientes, as limitações, porque eles não conseguem salvar todo mundo, porque não tem Sim. como, né? Por mais perfeito que tenha sido o atendimento, os organismos reagem de modo diferente. As demandas das famílias dessas pessoas. Então, é um conjunto enorme de coisas. E a cena, eu acho que essas cenas vão ficar tatuadas na memória de cada um pro resto da vida. E a frustração de perceber o descaso de quem não toma o mínimo de cuidado. Eu ia chegar, justamente. Então, poxa, você tá lá se arrebentando, você não tá conseguindo mais ver tua família direito, você não consegue assistir um filminho, você não consegue praticar teu esporte, você não consegue ver teus pais há meses porque você está na linha de frente e daí você colocaria eles numa situação ruim e as pessoas agindo muitas vezes como se nada tivesse acontecendo. Então daí soma tudo isso, né? E o que a gente tem? Hoje nós já temos uma situação bastante começando a ficar complicada. Dos profissionais já começando a adoecer, já tendo que faltar, já não estando bem. É como se a gente fosse prever que nós acabaremos tendo uma pandemia de pessoas doentes da linha de frente. Muita gente faltando ao trabalho, muita gente até morrendo. Se afastando e até morrendo no pessoal da linha de frente. Porque principalmente os mais comprometidos, os que mais se doam, acaba que eles tendem a se exaurir. E daí acaba tendo a questão, eles já chamam de coronavírus burnout. Então já tem uma espécie de burnout específica do Covid, que é o coronavírus burnout. Então esse coronavírus burnout já faz as suas vítimas, mas essas pessoas elas tendem a resistir enquanto houver a necessidade, alguns. Além das suas forças, mas você junta força e vai todo dia, vai. Quando cessar a demanda, né, daqui a pouco tá todo mundo vacinado aí, e cessou a demanda, né? Mas esses profissionais... Essas pessoas daí elas adoecem. Daí adoece um batalhão de gente de soco e gente que se doou demais para conseguir lidar com esse problema. Daí as pessoas, muitas vezes a gente vê, por que não criam mais leitos? Leitos precisam de profissionais, né? Um médico pode cuidar de até X pacientes. Eu conversei com um amigo e ele tenta respeitar esse limite, mas daí é um que pede aqui e outro dali. Ele falou, olha, eu nunca mais consegui chegar a dormir umas 5 horas por noite. Eu dormia bem, agora eu não consigo, o meu limite é 5. Então ele está trabalhando muito mais, só que nós não temos médicos, enfermeiros, né, auxiliares, não existe uma linha de produção. Você não vai ali, aperta um acelerador numa máquina e sai mais profissionais. Nós temos um limite, né? E a gente já tá nesse limite. Todo mundo precisa de médico, todo mundo precisa de enfermeiro e não tem, né? Porque está sendo usada toda essa mão de obra. Então não adianta a gente pegar e passar de 20 leitos para 40 leitos, porque não tem quem cuida dos outros 20. Não tem médicos, né? Eu conversava essa semana com um profissional de uma das farmácias aí da cidade e ele me dizendo que é incrível, né, como as pessoas não têm essa consciência. Ele pegou e falou assim, olha, eles fazem uma média de 20 a 30 exames positivados por semana nessa farmácia. Aí ele falou assim, um dia veio uma senhora, fez o exame, positivou. No dia seguinte ela estava aqui comprando remédio. E quer dizer assim, eu peguei e falei, por que a senhora não pode estar aqui, a senhora tem que estar em casa, a senhora não percebe que a senhora pode me contaminar, pode contagiar todas as pessoas à sua volta? E a mulher olhou para ela e falou assim, mas eu já estou com a doença mesmo, eu estou de máscara, quer dizer que eu não posso sair? Então parece-me que há um negacionismo tão grande por parte das pessoas em entender o que é a doença, o que pode fazer, o que não pode, uma vez que você está acometido. O senhor consegue discorrer um pouquinho sobre isso? Eu acho que uma situação tão inusitada, tão grave, tão extrema como que a gente está vivendo,
ela desperta o melhor e desperta o pior das pessoas. Quem tem uma tendência ao altruísmo, a pensar no próximo, vai se superar ainda mais, vai tentar fazer ainda mais esforços, vai tentar cuidar mais, vai tentar proteger mais. Quem já tem mais descaso, já se importa menos, já tem uma percepção mais egoísta das coisas, tende, né? Tanto aí, quanto dinheiro já foi desviado no meio disso tudo. Nossa. Né? Então esse dinheiro são vidas que se perderam. Né? A corrupção deveria ser um crime hediondo, porque são vidas. Né? Então aquele dinheiro que não foi lá para X lugar, pessoas morreram porque aquele dinheiro não foi, porque faltou recurso. Então você desperta o melhor e o pior das pessoas. Né? A gente talvez possa evoluir de algum modo como humanidade, mas não é que todas as pessoas vão evoluir. Né? Tem pessoas que não se importam o suficiente. Né? Digamos, estando bom para mim, ok. Tá ruim para mim, azar que fique ruim para os outros também. É o processo inverso, né, doutor? É literalmente, em vez de colocar, é tirar a máscara, né? Exatamente. Então, esse tipo de situação extrema tem essa característica. É como se ele, de certa forma, nos acentuasse. Né? Então, ele acentua a bondade dos bons e a ruindade dos ruins. Né? A indiferença dos indiferentes. Então ele coloca mais força naquilo que já te é natural. E daí, né, como a gente tem diferentes perfis, diferentes tipos de pessoas, né, se destaca muito algumas características aí. E qual que é a prescrição para tudo isso? Existe? A prescrição é o equilíbrio, é você identificar, por isso que eu dei o exemplo do risoto, é pensar, não, meu risoto não tá legal, o que eu preciso fazer? É a dosagem. Eu não tenho mais tirado um tempinho para mim, ou eu não tenho mais conseguido fazer uma atividade física e isso está fazendo mal para minha cabeça, ou eu quase não tenho tido mais tempo para a família, porque eu chego muito exausto, quero ficar quieto no meu canto. Imagina quem está trabalhando lá, pesadíssimo na linha de frente. Às vezes você chega em casa e você só quer ficar quieto, só quer que te esqueçam ali. Mas esse é um tempo que não está tendo com a família, porque a pessoa está trabalhando demais. Então a gente tem que, mesmo numa situação extrema, tentar encontrar meios de preservar algumas coisas que você consiga manter, né, um padrão minimamente saudável. Né? Nem que, não é o ideal, mas é o mínimo necessário para de vez em quando eu tirar um pouquinho a cabeça de dentro da água e não vou estar igual estou com um escafandro, com oxigênio, mergulhando, olhando os peixinhos bem à vontade, mas de vez em quando eu tiro a cabeça da água e pego uma boa respirada. A pessoa consegue sair sozinha ou ela precisa de um auxílio profissional? Ela consegue ser sozinha se ela identificar cedo. Né? Então, quando ela não está com comprometimentos mais severos. Então, quem assistiu e percebe que está começando por esse caminho, você consegue, às vezes, vou mexer um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho lá. E isso pode ser o suficiente. Se começou a passar de um ponto, você vai precisar de uma orientação profissional. E se passar mais ainda, você vai precisar daí de uma orientação profissional no sentido da terapia e também medicamentosa. Bem, doutor, eu acho que é um assunto que a gente conversaria o restante da tarde, né? Eu tenho certeza que muitas pessoas, ao lhe ouvirem, se identificaram. Então você já sabe se você é um deles ou se está nesse caminho, a dose é o que manda, né, doutor? A dose em tudo. Então, obrigada pela sua participação aqui. Espero que o senhor retorne outras vezes, porque a gente sempre está conversando para matéria escrita, mas eu acho que esse bate-papo, ele também é bem importante e, acima de tudo, necessário. Né? Então, o senhor fique à vontade, por favor. E aí, depois dessa nossa conversa, eu continuo tomando o meu chazinho aqui da Casa do Café, que é nosso parceiro agora, fica aqui no Shopping Cidade dos Lagos, bem quase em frente ao nosso portal, e o senhor, por favor, saboreie o seu cappuccino italiano. Então, por favor, muito obrigada mesmo pela sua vinda, pela sua participação, e fique à vontade. Então, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, né, hoje de outra forma, agradecendo a importância disso que vocês estão fazendo, de levar esse tipo de informação para que a gente consiga, de repente, tirar algumas pessoas que estavam seguindo por esse caminho, alertar mais precocemente as que já estão com esse problema instalado, para que saiam o mais rápido possível. Então é uma iniciativa bastante louvável, né, e é muito importante para mim, né, eu poder estar aqui, fazer parte disso.
Então agradeço bastante, né? Estou à disposição para esse ou outros temas também. Agradeço a Rede Sul aí assim por esse serviço de utilidade pública. Obrigada mais uma vez. E você, se você tem uma sugestão de pauta, se você quer se aprofundar sobre determinado assunto, por favor, o nosso portal existe para servir a sociedade, né? Guarapuava, a região, não importa de onde seja, afinal a internet extrapola fronteiras. Então você fique à vontade, entre em contato com o nosso departamento de jornalismo, entrando no nosso portal você tem todos os contatos. Obrigada e continue ligado aí no seu portal www.redesudnoticias.com.br. Até a próxima entrevista.